Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como Deus me ajudou a vencer a depressão. Eu queria começar a falar para vocês um pouco de quando eu saí do ensino médio. Assim como qualquer jovem que quer ter uma faculdade, quer fazer o seu emprego, comigo não foi diferente. Eu saí da escola e fui fazer faculdade de administração, que era a área que eu, cara, achava fantástico. Acho ainda hoje, né? Essa parte de gerir as coisas. E eu amava a área financeira. E eu via muitos filmes de banco, de crises econômicas, e achava muito legal aquelas pessoas que conseguiam sair da crise. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Então iniciei a minha faculdade de administração de empresas. E para consolidar ainda mais com o que eu queria, eu procurei um emprego de jovem aprendiz numa área que fosse bem parecida com os cargos que eu exerceria depois que eu terminasse a faculdade. No início, o meu sonho sempre foi trabalhar num banco. E como eu falei, eu sempre amei a parte financeira. Mas o meu primeiro emprego de jovem aprendiz não foi no banco, foi lá na Associação Pernambucana, no setor de remessa. E eu achei super legal, super bacana. Comecei a sentir um pouquinho do gostinho da responsabilidade e logo me apaixonei ainda mais pela área e falei, cara, é isso mesmo que eu quero, é administrar e tomar conta dos recursos financeiros. E passaram-se 8 meses, eu lá na Associação Pernambucana, mas o meu sonho de entrar no banco ainda era forte. Então foram abertas lá no Banco Itaú vagas para jovem aprendiz. E eu não comuniquei nada com o meu chefe, nem com ninguém, e procurei mandar o meu currículo, fiz as entrevistas e passei em todas. Então eu pedi demissão lá do meu emprego como jovem aprendiz na Associação Pernambucana e levei os documentos necessários que era para fazer minha admissão lá no Banco Itaú. Sendo que quando eu cheguei lá, para eles assinarem a minha carteira, eles não puderam. Porque quando você trabalha como jovem aprendiz em um certo setor, salvo engano, são 3 setores. É o setor administrativo, o setor comercial e outro que fugiu da minha memória agora. Então, se a sua carteira já foi assinada como jovem aprendiz no setor administrativo, você não pode trabalhar em outra empresa no mesmo setor, porque a numeração é a mesma, entendeu? Então, como lá na associação a minha carteira foi assinada no setor administrativo, o banco também é o mesmo setor, então eu não pude começar o meu emprego lá no banco. Sendo que isso não foi tão rápido assim, né? Assim que eu pedi demissão da associação, demorou ainda 2 meses para que eu levasse meus documentos no banco para ter a triste notícia que eu não poderia ficar, né? E também foi um erro muito grande meu, porque eu não me comuniquei nem com o meu chefe lá da associação, nem com o RH do banco. Eu não falei para eles que eu já tinha trabalhado como jovem aprendiz, senão eu tenho certeza que eles teriam me aconselhado a não sair do meu emprego. E eu me lembro que durante esses 2 meses de espera, eu fiquei criando muita expectativa, né? O salário era bem maior, eu iria agora entrar num lugar que era o meu sonho. E eu fiquei sonhando vários dias, recebendo o meu salário, comprando várias coisas. E eu já estava até indo no shopping, já selecionando o que eu iria comprar. O terno que eu iria para a agência, a gravata, tudo. E isso ficou tudo na minha mente, né? Querendo ou não, isso pesa. E depois dos 2 dias, dos 2 meses, quando eu soube realmente que eu não iria mais não iria mais ser aceito, e eu tinha perdido lá a associação e tinha perdido também agora o banco, que era o meu sonho, né? E eu fiquei muito triste, entrei numa depressão muito grande. Porque quando a expectativa da gente não é alcançada e o sonho da gente é
frustrado, a gente fica bem triste. Então, eu não quis mais estudar na universidade, reprovei algumas cadeiras, fiquei com uma depressão terrível, viu? E foi aí que Deus, ele me ajudou muito. Um ano depois que tudo isso aconteceu, a minha mãe pediu para eu pagar algumas contas lá no Banco Rio Mar, no Shopping Rio Mar. E eu fui pro shopping e quando eu tava voltando de pagar as contas, eu passei justamente na loja que eu ficava olhando os ternos que eu iria comprar quando estivesse trabalhando, para trabalhar lá na agência. E aquilo me bateu uma tristeza tão grande porque eu vi que eu sempre corri muito na minha vida, estudava. Para vocês terem uma ideia, eu fazia um curso. Eu trabalhava pela manhã na Associação Pernambucana. À tarde eu ia para Gerdau também, que era um treinamento para estágio, para ser efetivado na área, lá da Gerdau. E à noite eu fazia faculdade, então o meu tempo era muito corrido. E tinha dia que quando eu chegava atrasado lá na Gerdau, porque eles davam almoço, eu ficava sem comer. E era muito sacrifício. E eu vi que tudo eu perdi. Até também eu esqueci de falar, na Gerdau, quando abriram as vagas, no dia de fazer a entrevista, eu quebrei meu pé. Aí eu nem pude ir. Aí eu comecei a colocar várias coisas na minha cabeça, dizendo que eu era um amaldiçoado, que eu não tinha sorte, porque tudo que cabia a mim, eu fazia. Eu passava na entrevista, eu acordava cedo, eu fazia, e o que não dependia de mim, o que eu não podia fazer, eu não conseguia, porque tudo trabalhava contra. Então eu falei, vou desistir da vida mesmo, não vou mais estudar, não vou fazer mais nada. E foi aí que Deus ele me ajudou. Voltando agora para o episódio que eu estava lá no shopping, pagando as contas, e eu fiquei muito triste e peguei o ônibus para vir para casa. Quando eu cheguei no metrô, veio uma mulher, ela falou, ela tinha um saco, uma sacola na mão que tinha uma quentinha dentro. Ela chegou para mim e falou, olha, o senhor mandou te dar isso aqui, e ele falou que você vai gostar muito. E eu peguei aquela sacola sem saber o que era, achei muito estranho no início. E eu fiquei, não, o Senhor mandou me dar. E eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo. E eu peguei aquela sacola e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe liga para mim, Mateus, agora que eu me lembrei que eu esqueci de mandar você comprar o seu almoço, porque eu não deixei nada pronto em casa. E quando eu abri aquela sacola com a quentinha dentro, que eu não sabia o que era, tinha ali um almoço. E tudo o que aconteceu depois da minha vida, depois daquele prato de comida, eu falei, cara, eu nem pedi a Deus comida, eu nem sabia que a minha mãe tinha esquecido de deixar o almoço em casa. E mesmo assim, Deus já me auxiliou com algo que eu nem esperava que estava faltando. Né? Então tudo ali da minha tristeza, aquilo passou, porque eu vi que Deus iria me manter. E é isso também que eu quero falar para você hoje, você que sofre por depressão, seja por qualquer motivo que seja. Peça a Deus, para Deus libertar você disso. Porque foi uma oração também que eu fiz uma semana antes, eu falei, Senhor, livra-me dessa prisão. Eu tenho certeza que se você orar para Deus, pedindo para Ele te livrar dessa prisão, Ele vai atender também o seu pedido. Abraço, pessoal.